Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa e bela madrugada. Eu sou o teu irmão do canal Verdadeira Graça, Nilson Queiroz. Se você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu tenho para nós uma mensagem e seja você bem-vindo. Se você ainda não veio, seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para todos aqueles que me ouvem, todo aquele que me assiste, todo aquele que está comigo nesta caminhada. E o título da mensagem é essa: Por que os evangélicos têm medo de Deus? Deus não é bom? Não há ninguém melhor do que Deus. Se o próprio Jesus declarou, ninguém, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Só existe um, que é Deus. E por que então os evangélicos têm medo de Deus? Porque esses homens, esses antes Deus, antes Cristo, né? O anticristo e o antideus, que são ao contrário à vontade de Deus, ao contrário à vontade de Cristo. O que é isso? Existe o antiterrorista, antibiótico, tudo aquilo que é o contrário. Então, esses homens não são homens de Deus. Eles se colocam como homens de Deus, mas são anticristo, porque João já disse isso há 2000 anos atrás. Todo aquele que disser que Cristo não veio em carne e não ressuscitou, é um anticristo. Agora, aqueles que confessar que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, esse é um dos nossos. Mas nós vemos que desde aquele tempo ele disse, porque o anticristo já está no nosso meio. Então, há 2000 anos existe esses antes Deus. É contra Deus. Usa este livro por fachada. Quem são eles? São esses chamados paizão na fé, meu pastorzão, meu bispão, que não passa de o quê? De um terroristas. São os verdadeiros terroristas, porque traz terror àqueles que estão ali assistindo, que estão participando, e o povo passa a ter medo de Deus, enquanto o amor de Deus é o maior amor que existe, que Deus amou. 3:16 de João, Deus amou o mundo de tal maneira. Não teve explicação. O tão grande o amor de Deus, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas esses terroristas, que colocam terror no povo, em cima dos púlpitos, e são chamados e aplaudidos, bate palma, e quer honra, quer glória, quer dinheiro, quer fama, são os verdadeiros terroristas, anticristo e anti-Deus. São esses. Por quê? Porque a mentira, muitas vezes dita por muitas vezes, se torna uma verdade. E eles batem nessa tecla que Deus é mau. Deus é contra, porque se Deus trouxe a lei sobre Moisés, por intermédio de Moisés, foi para trazer aquele povo no caminho que Deus queria que ele seguisse. E hoje não é diferente. Em tudo Deus quer, como disse Samuel a Saul, no capítulo 15, 22 de 1 Samuel, Deus tem prazer na obediência. Devemos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Vocês ficam trazendo sacrifício sobre o povo, mandando o povo criar calo no joelho, que é símbolo de santidade. Isso é tolice. Fica mandando o povo ficar sem comer e beber. É outra tolice. Esses terroristas que são colocados como homens de Deus, homens que Deus o levantou e o separou, mas o apóstolo Paulo diz que depois da partida dele ia surgir lobo.
E é o que nós vemos hoje no meio deste povo, sou lobo. Então, por que o povo evangélico tem medo desse Deus? Porque de um lado está Deus, do outro lado está o diabo. Eles colocam o diabo e Deus unido. Os dois caminham paralelos, os dois caminham juntos. Esse Deus da religião deles é um Deus mau. É um Deus que o povo passa a ter medo desse Deus. Enquanto aqueles que ainda não conhecem, está lá fora, que eles chamam, que são do mundo, que do mundo são todos. Você não é mais do que ninguém. Pelo contrário, você é pior do que aqueles que estão dentro de um bar bebendo, aqueles que estão dentro de um baile de funk. Você se torna pior do que eles, porque eles estão se divertindo e você está defamando, falando mal e julgando e condenando essas pessoas. Muitas vezes um casal de namorado, o marido e mulher, tem uma vida maravilhosa, frequenta suas noitadas, seus bailes, frequenta clube, campo de futebol, praia, academia, shopping, come do bom e do melhor, andam para baixo e para cima onde eles vão, eles participam do show, gostam de música, que música é uma coisa maravilhosa, curte cinema, curte tudo na vida. Eles não têm medo de Deus. Eles não têm preocupação com Deus. Agradece a Deus. Eles agradecem a Deus nas suas viagens, no que muitas vezes seja bom para eles, estão agradecendo a Deus. Eles têm uma vida maravilhosa, aquele casal de namorado, aquele casal vai nos bailes, dança, e vai no carnaval, eles vão em todo lugar e se sente prazer, alegria. Mas quando alguém o convida para ir nesses lugares que se chamam igreja, eles vão. Porque eles dizem, aqui você vai encontrar uma paz. Vai que você vai ter um encontro com Deus. É mentira. Não existe encontro com Deus. Porque é Deus quem nos escolhe. É Deus quem nos procura. Não foi vós que me escolheste, eu quem vos escolhi. Então nós não somos, nós, não é o nosso querer. Esse tal de livre-arbítrio, que é nós que determinamos, é Deus quem determina. Quem é de Deus já está determinado, já está chamado. Deus já chamou, antes da fundação do mundo, já somos dele. O apóstolo Paulo diz que antes dele sair do ventre da mãe dele, já tinha um chamado de Deus. Deus já tinha chamado, mas ele vivia perseguindo porque ele não tinha ainda o chamado diretamente de Deus. Jeremias, antes dele nascer, Deus disse, antes que tu nascesse, Jeremias, eu te vi. Então nós somos escolhidos por Deus antes de nós vir a este mundo. Então, a pessoa tem uma vida maravilhosa, aquele casal. A mulher pinta o cabelo, corta o cabelo, veste saia, veste calça comprida, veste bermuda, e o rapaz veste um bermudão, o rapaz anda de chinelo, mas a partir do momento que ele entrou dentro desse local, que chamam de igreja, que igrejas são vidas. A palavra igreja significa vidas, sair para fora, no grego, igreja, sair para fora. Fora da onde? Da lei de Moisés e vem para Cristo. Esse é o significado da palavra igreja, que traduzido em português, igreja. Somos vida. Bem, a pessoa vai ali uma vez, acha bonito, aqueles cânticos, aquele povo batendo bateria, tocando guitarra, aí pá. Vai a segunda, terceira vez, o pastor já chama o casal. E já fala, olha, vocês têm que batizar mais rápido que vocês puderem. Porque antigamente eles faziam o batismo quando juntavam um grupo. Agora eles param, muitas vezes, esse tal de culto, que na verdade não é culto, não passa de show. Eles param o show deles, muitas vezes, para batizar uma pessoa. Para batizar um casal. Mas, irmão, eu já vi. Eu que fui pastor 40 anos lá dentro. Eu que vivi desde 77, eu vivi lá dentro. Então não adianta. Eu que tenho 3 cursos de teologia, tenho 12 mestrados,
Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu falo com conhecimento dentro deste livro e fora deste livro, com experiência própria que eu vivi e andei por esse Brasil, fora desse Brasil, morei nos Estados Unidos por 13 anos lá nos Estados Unidos. Eu sei muito bem, e lá eu frequentei e dirigi igreja nos Estados Unidos. Então eu sei muito bem do que estou falando. Eu tenho uma longa experiência. Então aquela pessoa é levada a uma sala e eles falam assim, olha, a partir de agora, você não pode mais frequentar baile, não pode frequentar bar, não pode mais tomar cerveja, não pode participar de festa, não pode mais academia, não pode ir na praia, não pode. Sua mulher não pode mais cortar o cabelo, não pode mais tingir o cabelo, sua mulher agora tem que usar assim, assim, assim. A partir daquele momento, a vida deles acabou. Aí começam os ameaços. Eles entram dentro de uma piscina, saem de lá, a partir daquele momento, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não pode fazer mais nada que Deus te toque a mão. Deus vai pesar a mão sobre você e cuidado com as mãos de Deus, porque as mãos de Deus, se ela tocar sobre uma pessoa, não tem quem pode livrar. E de um lado está o diabo. Deus castiga e ainda joga você nas mãos do diabo, e o diabo te leva você para o inferno. Esse é o ameaço que eles fazem com este povo evangélico. Então, por isso que esse povo chamado evangélico passa a ter medo de Deus. Carrega um medo com eles. Porque esses terroristas... Irmão Nilson, mas terroristas não são aqueles que colocam bomba sobre o seu corpo e entra num metrô, entra numa rodoviária, entra aí num hospital, numa escola para explodir, matar os outros. Terroristas são aqueles que destroem a mente das pessoas. Eles fazem uma lavagem na mente das pessoas. Eles colocam terror no povo. Eu já assisti um filme que eles pegavam aqueles homens fortes, tirava o cérebro do homem e colocava lá dentro um robô. E aquele homem era dirigido por eles, através de um botão. Apertava um botão, aqueles homens faziam, matava, destruía, fazia tudo que eles mandavam. Então, assim também, esse povo que entra dentro desses movimentos chamados Igreja Evangélica, eles são como esse robô. Passa a ser manipulado por esses homens que diz que é o seu pai na fé, que é o enviado de Deus. Porque a nossa mente, a mente é uma mente pura. É uma mente, como antes de nós conhecer este lugar, a nossa mente ela não está contaminada. É como a mente de uma criança, como eu disse, que a criança, a mente da criança é uma mente pura. Por isso que Jesus pegou e disse assim, aquele que não se tornar como uma criança, ou esta criança, não herdará a vida eterna. Porque a mente da criança é pura. E a pessoa entra lá dentro, pensando que lá é uma coisa... E, na verdade, a pessoa não tem mais como sair lá de dentro. Porque a mente daquela pessoa, quando entra lá dentro, é como uma terra fértil. Uma terra fértil, uma terra boa, como eu ouvi falar lá no Acre, anos atrás, nos anos 80, havia cacho de banana com 300 bananas. Havia abacaxi de 15 quilos. Abóbora que um homem não conseguia levantar sozinho. Terra boa. Quando estava abrindo, derrubando, ali no Acre, ali e tal, muita gente estava deixando aqui o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, indo para lá. Hoje eu não sei, já se passou muitos anos, eu não sei como está. Hoje essa terra talvez já não produz igual produzia antes, mas uma terra fértil, ela produz tudo que plantar nela. Então uma mente limpa, eles conseguem plantar isso, não dentro da minha, porque hoje a minha mente está lavada, a mente da minha esposa está lavada, a mente daqueles que estão na graça está lavada. Ela não tem mais essa imundícia chamada evangelho, que de evangelho é uma palavra tão bonita, evangelho é uma palavra bonita, é boas notícias, boas novas, mas na verdade não existe nada disso. Então, meu irmão, minha irmã, se você está encurralado, dentro desses local, com medo
do migrador, cortador, devorador, destruidor, que é uma plaga, que em Joel capítulo 1, versículo 4 fala que é uma plaga. Isso é uma plaga que vinha sobre a lavoura do povo de Israel. Se você está com medo e você não sabe como sair, deixa aí, manda aí os seus inscritos, aí o seu comentário, que eu vou te orientar, você. E também vou gravar um vídeo e falar dentro, citar os capítulos e versículos aqui dentro. Você nunca tirou leite de gato, né? Tirar leite de gato parece que é tão difícil, né? É só você puxar. Puxou o pires. Ele está bebendo leitinho, se você puxa o pratinho, pronto. Então, se deixar esse lugar, simplesmente só você pegar esse cartão de membro, rasgar, jogar no lixo, pegar toda a papelada que pertence a esse lugar, rasgar tudo, colocar no lixo e não pôr mais o pé lá. Simplesmente isso. Tá bem, meu irmão? Se você ouviu, você está ainda em cima do muro, decidido, com medo, não tenha medo que tudo isso é mentira. Deus é bom e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. Fique com esta palavra, que Deus conceda graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.